Bom dia, louvado seja Deus. Como foi a sua noite de sono, o seu amanhecer, como está sendo? O meu desejo e a minha oração ao nosso Deus é que tenha sido uma noite de descanso, que seu amanhecer esteja sendo abençoado mais uma vez por esse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas e nós já estamos no capítulo 14. E eu espero que você esteja gostando, aproveitando para reler a sua Bíblia. É sempre bom, é um alimento para nós. A cada dia estar participando desse devocional tão abençoado para mim. E se for abençoado para você também, manda dizer aí nos comentários. Não esquece, deixa seu gostei, seu comentário, compartilhe com mais alguém. Seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Vamos ler então, se você puder pegar sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Diz assim, capítulo 14, do Evangelho de Lucas, não esquece. Tem um título aqui que diz, Jesus cura um homem hidrópico. Aí você vai dizer assim, mas o que é isso? Ah, eu também não sabia direito não, mas eu fui procurar. É uma pessoa que tem inchaço ou edema, certo? Então vamos lá. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Olha só isso aqui, vamos dar uma paradinha aqui. O que é que a gente encontra aqui? Anteriormente, Jesus fora convidado para ir à casa de um fariseu. E lá houve um questionamento. Capítulo 7, versículo 36. Desta vez, um fariseu proeminente convidou Jesus para ir à sua casa, aparentemente com a intenção específica de apanhá-lo, dizendo ou fazendo algo que pudesse justificar a prisão dele. Mas olha só, tentaram fazer uma armadilha para Jesus, mas o que eles não entendiam é que Jesus sabia de tudo isso. E interessante isso aqui é que a gente vê que nesse dia um homem foi abençoado por aquela ação de Jesus. Aquele homem está ali, talvez sem esperança, não é? Mas Jesus olha para ele e se compadece dele. E mesmo sendo num dia de sábado, que para aqueles judeus não podia se fazer nada, mas Jesus faz. Por quê? Porque Jesus está sempre pronto a nos abençoar e a tirar aquelas pessoas do cativeiro, da doença, da tristeza. Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar com a nossa leitura. E aí Jesus ensina sobre a busca da humildade. Nós estamos agora no versículo de número 7 desse capítulo 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar.
Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, nós chegamos ao versículo 35, o final desse capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E nós encontramos aqui ensinamentos maravilhosos. Primeiro, nós começamos vendo Jesus curar um homem que era hidrópico. Aí depois Jesus continua ensinando a busca da humildade, falando que não chegue num lugar e queira sentar-se logo à frente, sem terem lhe convidado para sentar naquele lugar. Fique lá atrás, espere o seu momento.
Isso é uma lição muito importante para cada um de nós, não é verdade? Muitas vezes nós vemos pessoas que chegam em determinadas reuniões e quer ficar no lugar de mais destaque. E depois a gente vê que aquela pessoa alguém chega e vai pedindo assim, pode sentar na cadeira ao lado? Pode sentar na cadeira ao lado? E quando a gente vê, aquela pessoa já está na fileira de trás. E isso é desagradável para quem está prestando atenção. Mas Jesus ensina. E uma outra coisa que Jesus fala é a respeito da grande ceia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está se referindo ao banquete celestial. As pessoas muitas vezes são convidadas a receber Jesus no seu coração, a aceitar Jesus no seu coração e diz, não, eu não tenho tempo, eu tenho mais o que fazer, não dá para eu estar servindo, fazendo tanta coisa, não. Mas Jesus ensina aqui uma grande lição e manda aqueles servos e buscar pelo caminho, buscar as pessoas necessitadas, que muitas vezes são colocadas de lado, como que não tem importância. Isso nos ensina uma grande lição, sabia disso? Quantas pessoas você já evangelizou? A quantas pessoas nós passamos muitas vezes e nem dizemos um bom dia. E às vezes aquela pessoa está esperando só um bom dia, Deus lhe abençoe. Porque está precisando daquela palavra. E nós muitas vezes perdemos oportunidades, mas Jesus nos ensina aqui. E outra coisa, Jesus ensina sobre o preço de ser um discípulo. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos deixar todas as coisas para trás. Nós encontramos, quando a gente vê Jesus chamando os seus discípulos, eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Mas, irmã, será que eu tenho que abandonar todo mundo? A questão não é essa, a questão é colocar Jesus na frente de todas as coisas, porque o andar com Jesus supre todas as nossas necessidades. Acredite nisso. E nós chegamos aqui e Jesus vai falando e vai ensinando a respeito de planejar. Quando ele fala, qual é o rei... para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, quando vai construir, edificar uma torre, tem que fazer planos, tem que buscar os materiais para construir. Quando se vai fazer uma construção, se compra pedra, tijolo, cimento, areia, não é assim? E chama o profissional, mas faz planos de quanto vai gastar. Quantas vezes se começa uma construção e fica no meio do caminho? Por isso que nós também estamos caminhando para um dia ir morar com Jesus. E ele fala aqui, ó, de outra maneira, estando o outro ainda longe, aqui, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar? Então ele tem que fazer uma estruturação, um projeto de como vai, com quantas pessoas vai. Quando se vai fazer um banquete ou um jantar na nossa casa, a gente calcula quantas pessoas vêm, quanto eu vou gastar, tudo isso é calculado. Quantas pessoas cabem nesse recinto para ficar todos muito bem acomodados. Então nós precisamos fazer plano. E o maior plano que nós fazemos na nossa vida é o de servir ao Senhor, é nos alimentar com a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e seguir firme até o dia da vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus fala sobre o sal, bom é o sal serve para temperar alimentos, para conservar, mas se ele degenerar, não serve para nada. Tem que jogar fora. Nem presta para a terra, nem para o monturo, presta para nada. Lançam-no fora. E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso é maravilhoso. Então, nessa manhã, nós temos o privilégio de nos alimentar com essa palavra. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso e que essa palavra fale ao nosso coração. Esse foi o nosso devocional, Manhã com Palavra. Não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe com seus amigos. Deus nos abençoe.